Olá, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Fisiologia Vegetal. Esta disciplina faz parte da matriz curricular do curso de Licenciatura em Biologia da Universidade Estadual de Goiás. Aqui é a professora Sabrina do Couto de Miranda e hoje nós vamos iniciar o estudo sobre a fotossíntese. A fotossíntese, síntese na presença de luz ou síntese utilizando a luz, é um dos processos mais importantes para a manutenção da vida no planeta. Então, por isso que dizemos que a vida na Terra depende, em última análise, da energia vinda do Sol. E são os seres clorofilados, os seres fotossintetizantes, que conseguem captar essa energia do Sol e transformar essa energia em compostos carbonados complexos. No slide eu coloquei a reação simples da fotossíntese, que envolve o dióxido de carbono, CO2, envolve a água, para a produção na presença de luz do carboidrato e liberação de oxigênio. Quando observamos esta reação, temos a falsa impressão de que a fotossíntese é um processo simples, mas na verdade é um processo muito complexo. Como algo que sustenta a vida no nosso planeta poderia ser simples, não é mesmo? Importante também ressaltar que o conhecimento acerca do entendimento da fotossíntese, como qualquer conhecimento associado à ciência, ele foi historicamente construído. O que a gente sabe hoje contou com a participação de vários outros cientistas que contribuíram na elucidação deste processo. Podemos começar lá com Aristóteles e outros filósofos gregos que pensavam que as plantas retiravam todo o seu alimento do solo. E só depois, entre 1577 e 1644, ou seja, há mais de 350 anos, que Jean-Baptiste Van Helmont ofereceu a primeira evidência experimental, muito bem documentada, muito bem elaborada, de que o solo sozinho não nutria a planta. E já no século XVIII, desculpe, em 1796, Ingenhous foi o primeiro a deduzir que a luz também era necessária para o processo da fotossíntese. E mais recentemente, já no início do século XX, Blackman trouxe contribuições muito importantes para o entendimento de que a fotossíntese é um processo que ocorre em duas etapas e apenas na primeira delas a luz é de fato requerida. A luz, na verdade, é essencial. Então, a proposta aqui é a gente retomar que a ciência ela é historicamente construída por pessoas, por cientistas que optam por elucidar questões complexas que envolvem a vida, por exemplo. Neste slide, nós temos aí então uma planta. Nesta planta, se a gente observar que é uma planta terrestre, a gente tem a raiz, que está ali em contato com o solo, e tem a parte aérea. E esta planta está em fase reprodutiva, então nós temos flores também. Se pegarmos e retirarmos uma pequena amostra da folha e analisarmos o mesofilo foliar, ou seja, esta região de tecidos parenquimáticas, tecidos de condução xilema e floema, que está localizada entre a epiderme superior e epiderme inferior, ou seja, entre a epiderme adaxial e abaxial da folha, o mesofilo ele é constituído ali por parênquima palissádico, parênquima lacunoso. Então, a gente tem a cutícula revestindo a epiderme superior, logo abaixo o parênquima palissádico, os feixes vasculares, né, que estão ali principalmente na região das nervuras da folha, o parênquima esponjoso,
ou lacunoso, e a epiderme inferior, que também tem cutícula. E os estômatos, que são aqueles poros especializados nas trocas gasosas, estão inseridos na epiderme. E se destacarmos uma única célula deste mesofilo foliar, deste tecido clorofilado, ou seja, que tem pigmento verde, que tem clorofila, então ali no B a gente tem uma única célula isolada. Nesta célula, a gente tem a presença dos cloroplastos, que são aquelas organelas associadas à fotossíntese. Porque no cloroplasto a gente tem a clorofila, que é o pigmento verde das plantas, e como nós vamos falar mais adiante, a clorofila, os pigmentos são essenciais para a captura da energia luminosa. Então aqui a gente percebe que a parte aérea é a parte em contato com a luz. É nesta parte que nós vamos ter tecidos clorofilados, ou seja, tecidos cujas suas células possuem cloroplasto, possuem clorofila, e são estas células que serão fotossinteticamente ativas. Claro que a gente sempre fala da folha, porque a folha é o principal órgão associado à fotossíntese, mas qualquer parte aérea da planta que tenha pigmentos verdes pode fazer fotossíntese. A própria flor também pode fazer fotossíntese, não na pétala, mas principalmente nas sépalas que geralmente possuem coloração verde ou esverdeada. Então, a planta ela possui adaptações para que ela consiga fazer fotossíntese, gerar compostos orgânicos, manter seu crescimento e seu desenvolvimento. Então, o mesofilo foliar é o mais ativo dos tecidos fotossintéticos. Lembrando que o mesofilo compreende a região entre as epidermes lá na folha. E nestes tecidos fotossintéticos, nós temos a presença dos cloroplastos repletos de moléculas de clorofilas, que são os pigmentos verdes especializados na absorção da luz. Então, a luz é essencial para a vida, porque é por meio dela que tudo acontece. E a luz, ela é tanto constituída de partículas quanto de ondas. E a partícula da luz é denominada fóton. Cada fóton vai conter uma quantidade de energia denominada quantum, que no plural recebe o nome de quanta. Então, a luz é muito importante para a vida no nosso planeta. Então, a luz, que nós já mencionamos que é essencial para que as plantas realizem a fotossíntese e que a molécula que é capaz de absorver a energia luminosa se chama pigmento, aqui eu coloquei para vocês uma figura mostrando o espectro eletromagnético da luz, dessa luz que vem do Sol. Então, nós temos aí os comprimentos de onda, variando de comprimentos muito pequenos, como os raios gama, até comprimentos de ondas maiores, as ondas de rádio. E o olho humano, ele é sensível apenas a uma faixa de comprimento de onda muito pequena neste espectro todo, que se chama espectro visível. Então, a nossa percepção compreende aí esta faixa entre 400 e 750 nanômetros. Além disso, é importante mencionar que a luz ela tem comprimentos de ondas curtos, estes comprimentos têm uma alta frequência e um alto conteúdo de energia. Então, por exemplo, se nós pegarmos o raio gama,
o comprimento de onda é muito pequeno, a frequência é alta e a energia é alta. Se nós pegarmos as ondas de rádio no outro extremo, o comprimento de onda é grande, é alto. Contudo, tem uma baixa frequência e também um baixo conteúdo de energia. Então, são parâmetros inversamente proporcionais. E nós perceberemos também que as plantas elas vão utilizar uma faixa, né, uma faixa específica dentro desse espectro eletromagnético que vem da luz solar, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Neste gráfico que eu coloquei no slide para vocês, nós vamos entender um pouco qual é a faixa de absorção da molécula de clorofila. Lembrando, a clorofila é um pigmento, é o pigmento verde das plantas, e os pigmentos são moléculas capazes de serem excitadas, de reagirem com a luz. Então, aí neste gráfico, nós temos que a curva A, que está na cor preta, ela representa a emissão de energia pelo Sol em função do comprimento de onda, que está aí no eixo X. E se a gente observar a curva B, que é a vermelha, ela mostra a energia que atinge a superfície da Terra. Além disso, nós vamos ter a curva C, que está representando o espectro de absorção da molécula de clorofila. E olha que interessante, nós temos aí dois picos de absorção de energia. Então, a gente vai ter um pico próximo aí do azul, da região do azul, cerca de 430 nanômetros, e um outro pico que fica na faixa do vermelho, cerca de 660 nanômetros. Então, deste espectro da luz visível, as duas faixas que são capazes de excitar a molécula de clorofila, ou seja, que a molécula de clorofila reage e absorve a energia da luz, é na faixa do azul e na faixa do vermelho. Então, a clorofila, ela parece verde aos nossos olhos porque ela vai absorver luz nas porções do vermelho e do azul e vai refletir a luz verde. Então, olha que interessante como que funciona essa questão de absorção e de reflexão de luz. Falar sobre fotossíntese é falar sobre pigmentos, porque os pigmentos são essas moléculas muito especiais capazes de serem excitadas pela luz, de reagirem com a luz. Então, neste slide, eu coloquei para vocês a estrutura molecular de alguns pigmentos fotossintetizantes. Então, nós vamos ter aí dois tipos de clorofilas, a clorofila A e a clorofila B, além da bacterioclorofila A, que é encontrada nas bactérias. Então, se a gente observar a clorofila A e a clorofila B, esse quadradinho aí na clorofila B é só o destaque da porção da molécula que sofreu modificação. Foi apenas aí neste radical, tá? Então, é uma molécula que tem um anel benzênico bem complexo e tem uma cauda longa, né? Então, olha que interessante. Além disso, no centro da molécula de clorofila, nós temos o magnésio. Nós falamos sobre isso lá na nutrição mineral. Olha a importância aí do magnésio na constituição de uma molécula essencial para as plantas. Além das clorofilas, nós também temos os carotenoides e, além dos carotenoides, também tem as bilinas, pigmentos bilinas, uma mais conhecida é a ficoeritrobilina. Então, as plantas, elas possuem tanto clorofila A, clorofila B, quanto os carotenoides, que vão ser essenciais aí para a condução do processo da fotossíntese. Mas como a gente tem, além das plantas, as algas
e algumas bactérias que são fotossintetizantes, então tem um pouco de variação na constituição destes pigmentos nos diferentes seres vivos. Como eu mencionei anteriormente, a fotossíntese é um processo complexo. Já é sabido que mais de 50 etapas intermediárias ocorrem aí durante a fotossíntese e com certeza ao longo dos estudos, etapas adicionais serão descobertas. Aqui no contexto da nossa disciplina, a gente vai ter um entendimento básico, sobre a fotossíntese, mas quem estuda a fundo, quem faz mestrado, doutorado nesta área, com certeza fica maravilhado da complexidade deste processo, lembrando que é um dos processos mais importantes de manutenção de vida no nosso planeta, é a via pela qual a energia entra no nosso planeta. Então, realmente é um processo muito importante que nós temos que nos encantar e buscar entender como que este processo ocorre, aqui no nosso caso, nas plantas. Então, a fotossíntese envolve a captura de uma porção da energia da luz pelos pigmentos, principalmente pelas clorofilas A e B e pelos carotenoides. Essa energia, ela tem que ser armazenada na forma de energia química, ou seja, ela vai ser concentrada em ligações químicas. Então, a fotossíntese envolve a conversão de energia de uma forma para outra, ou seja, da energia da luz, da energia física para a energia química das ligações entre as moléculas de carbono. É um processo muito complexo, como nós dissemos anteriormente, e depende da cooperação entre várias moléculas de pigmentos e de proteínas que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons ou cadeia de transferência de elétrons. Então, os próximos slides nós vamos agora nos aprofundar em como que estas moléculas se organizam, possibilitando essa transferência de energia para culminar na conversão de energia física em energia química. Para a gente entender então como ocorre essa primeira etapa de captação da energia luminosa, vamos fazer um exercício aqui de abstração. Então, eu estou lá na folha, né, que está na parte aérea da planta, eu estou no mesofilo foliar, que é o conjunto de tecidos entre as epidermes superior e inferior da folha, eu estou no tecido clorofilado, ou seja, tanto no parênquima palissádico quanto no parênquima lacunoso, que são os tecidos que têm cloroplasto, que têm clorofila. Então, eu estou entrando dentro dessa célula clorofilada e no interior da célula eu estou procurando a organela associada à fotossíntese, que são os cloroplastos. Dentro do cloroplasto, eu vou ter várias membranas ali, que a gente chama de membranas dos tilacoides. É exatamente nestas membranas que os pigmentos ficam aderidos. Então, eles são moléculas incrustadas nas membranas. E ali, estes pigmentos formam complexos, né, que a gente chama de complexos fotoquímicos, denominados fotossistemas. Foto, porque eles estão associados à captação de luz, sistemas, porque envolvem várias moléculas. Então, lá nas membranas dos tilacoides, nós teremos dois fotossistemas ali ajustados molecularmente, o fotossistema 1 e o fotossistema 2. Do inglês, fotossistema se escreve com PH, né? Photosystem. Daí a sigla PS, então PS1, PS2. Os fotossistemas, eles são constituídos
pelo complexo antena, que também são pigmentos, e pelo centro de reação, que é constituído por uma molécula de clorofila A. Então, vejam bem, em nível molecular, os fotossistemas são constituídos por pigmentos, e estes pigmentos estão arranjados, organizados molecularmente falando, em complexo antena, ou seja, como o nome já diz, funciona como uma antena de captação da energia luminosa, e o centro de reação, onde a reação efetivamente vai acontecer. Estes fotossistemas, eles operam em série, onde um está associado ao outro, o fotossistema 2 trabalha em conjunto com o fotossistema 1. Então, o fotossistema 1, ele absorve preferencialmente a luz na faixa do vermelho distante, acima ali de 680 nanômetros, né, entre 680 e 700. Já o fotossistema 2, ele vai absorver a luz preferencialmente na faixa dos 680 nanômetros. Então, é uma forma ali meio de colaboração e de uso desse espectro da luz visível, como nós dissemos anteriormente. Neste slide, então, eu coloquei para vocês, do lado esquerdo, uma micrografia ao microscópio eletrônico de transmissão de um cloroplasto, no caso aí de ervilha, e olha que bacana, né? Então, o cloroplasto, ele tem uma membrana externa que envolve ele, tem as membranas internas. Estas membranas internas, elas se organizam uma dobrada sobre a outra, né, que a gente chama ali de membranas dos tilacoides, que formam o grânum, e o conjunto de grânum forma a grana, ou seja, elas ficam empilhadas ali, sobrepostas, né? E dentro dos tilacoides, dentro dos cloroplastos, não é oco. Então, a gente vai ter um líquido ali envolvendo, preenchendo todo esse interior que a gente chama de estroma. Então, do lado direito já é uma representação esquemática do real que vocês viram aí do lado esquerdo. Então, a gente tem a membrana externa, a membrana interna, os tilacoides, que são essas dobraduras de membrana, que formam pilhas, que a gente chama de grânum, e o conjunto de grânum são as grana. E aí a gente tem no interior este líquido, que a gente chama de estroma, e mais à frente, na segunda etapa da fotossíntese, a gente vai ver que é no estroma que acontecem as reações de fixação de carbono, efetivamente. Então, nessas lamelas do estroma, né, nessas membranas aí dos tilacoides, a gente vai ter a organização dos fotossistemas, tanto do fotossistema 1 quanto do fotossistema 2. Lembrando que os fotossistemas são constituídos pelos pigmentos, e estes pigmentos estão organizados em complexo antena e pelo centro de reação. Esta representação aqui esquemática, muito bacana, localiza a organização dos fotossistemas lá nas membranas dos tilacoides. Então, a gente tem que se localizar. Onde estamos, né, gente? A gente está numa célula clorofilada. Dentro desta célula tem o cloroplasto. No interior dos cloroplastos, nós temos os tilacoides, as membranas dos tilacoides, e inseridas nas membranas dos tilacoides, nós temos os pigmentos, os complexos de pigmentos, que se organizam na forma de fotossistemas, e cada conjunto é constituído por dois fotossistemas, que a gente chama de fotossistema 2 e fotossistema 1. Cada fotossistema, por sua vez, possui o que a gente chama de complexo antena e centro de reação. Então, se vocês observarem, estes círculos na coloração verde mais claro representam o complexo antena. Então, quando a luz, então vamos ver a setinha aí da luz próxima do fotossistema 2. Quando a luz vermelha ela chega
bate na folha, bate na célula, bate no cloroplasto, atinge as membranas dos tilacoides e chega ali nestes pigmentos, o complexo antena recebe essa energia. Então, ele funciona como uma antena de captação, afunilando essa energia até este círculo central mais oval, que está escrito aí P680, que é a faixa de captação desta molécula, que é uma molécula de clorofila A. Então, a função do complexo antena é culminar essa energia da luz até uma molécula de clorofila A que está no centro de reação. O que vai acontecer com essa molécula de clorofila A? Ela vai ficar muito excitada. Tão excitada, isso vai gerar uma vibração tão intensa que ela vai perder um elétron. Por isso que tem uma setinha para cima mostrando um E-, ou seja, a molécula de clorofila A, que estava no centro de reação do fotossistema 2, ela perde um elétron. Este elétron, ele não pode ficar perdido, porque senão ele se dissipa. Ele é muito reativo, então ele segue numa cadeia proteica, que se chama cadeia transportadora de elétrons, várias proteínas estrategicamente posicionadas na membrana, que vão transferindo este elétron, e ele vai chegar no fotossistema 1, porque o fotossistema 2 trabalha em cooperação com o fotossistema 1. Chegando no fotossistema 1, esse elétron ele vai estabilizar a molécula de clorofila A, que também havia perdido um elétron, porque ela também recebeu a energia ali na faixa do vermelho distante. Se vocês observarem, também tem uma setinha de luz que foi captada pelo complexo antena do fotossistema 1, culminou a energia na molécula de clorofila A, que está escrito aí P700, que é a faixa que mais vibra essa molécula. Ela perdeu um elétron. Então, o elétron que veio lá do fotossistema 2 estabiliza essa molécula de clorofila para ela reagir de novo. E este elétron que ela perdeu vai chegar num aceptor intermediário de elétron que se chama NADP+. Então, o NADP+, ele é um aceptor de elétron. Então, o NADP+, vai ser reduzido, porque quem reduz, recebe, e o elétron correspondente dele é sempre um próton, né? Então, o NADP+, na forma reduzida, é o NADPH. Então, olha que interessante. A molécula de clorofila A do fotossistema 2 integrou o fotossistema 1, que perdeu o elétron, que reduziu o NADP e NADPH. Ué, mas a molécula de clorofila A do fotossistema 2 perdeu o elétron. E aí, quem vai repor este elétron a ela? A água. Lembra que eu falei que a água ela é essencial também para a fotossíntese? Então, quando a energia chega aqui, essa energia também vai causar a fotólise da molécula de água. A molécula de água ela vai ser quebrada em O2 e H+, e o elétron desta reação vai estabilizar a molécula de clorofila A do fotossistema 2, e com isso o processo continuou ocorrendo. Então, é nesta etapa que ocorre a liberação do oxigênio. O oxigênio que é liberado durante a fotossíntese, ele é liberado neste momento pela fotólise da molécula de água, foto, luz, lise, quebra, então ocorre a fotólise da molécula de água, que doa o elétron que estabiliza a molécula de clorofila A do fotossistema 2 e libera o oxigênio para o meio. O que a planta vai fazer com esse oxigênio? Ela pode respirar ele. Planta também respira, não respira, que nós comentamos? Então, ela pode usar esse oxigênio aqui para a respiração. E olha que interessante, tudo isso para gerar o NADPH.
que a planta vai fazer com esse NADPH? Ah, isso será o nosso assunto para a próxima etapa, mas ela vai utilizar esse NADPH para as próximas reações que a gente chama de reações de carboxilação. Aqui eu não falei de CO2, eu não falei de gás carbônico, eu falei de luz, eu falei de pigmentos, né? Eu falei de água e eu falei de aceptor de elétron, que é o NADP, que foi reduzido em NADPH. Então, esta é a primeira etapa da fotossíntese. A primeira etapa que é dependente da luz, que envolvem os pigmentos, que envolvem os fotossistemas e que tem por objetivo gerar NADPH. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, entendido essa primeira parte da fotossíntese, que é a fase que envolve os pigmentos, os fotossistemas, a água, a luz, e que é uma etapa essencial para que o processo em si aconteça. Então, eu desejo a vocês bons estudos, que vocês tenham muitas dúvidas, que estas dúvidas sejam postadas em nossa sala de aula virtual e num próximo encontro nós vamos discutir mais sobre esse assunto. Então, até lá!